A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Hoje nós vamos falar na palavra do Senhor sobre o perdão. Uma palavra forte. Irmãos, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, as portas do perdão devem sempre estar abertas. A gente sempre deve perdoar, liberar o perdão. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 15, diz assim: E se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. O perdão, ele é muito importante, irmãos. O perdão, ele revela o amor que você tem a Deus. Ele é a solução para muitos problemas na nossa vida. Liberar o perdão, irmãos, faz bem. Deus, Ele perdoa, sempre. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: Sejam bondosos e compassivos um com os outros. O que quer dizer compassivos, irmãos? Compaixão. Tenha compaixão com os outros, perdoando mutuamente, e assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, não importa quantos pecados você cometeu nessa sua vida, nem o tamanho deles, porque Deus perdoa tudo e todos aqueles que se arrependem de coração. Quando você perdoa, você imita Jesus. Porque a palavra fala perdoar para ser perdoado. O perdão, irmãos, ele traz libertação. Ele te liberta. Lá no Salmos 32:1 diz assim: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Olha que bênção, irmãos. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Quando você pede perdão a Deus de todo o coração, Deus apaga tudo aquilo que você fez para você começar novamente a sua vida. Como é bonito, como é grande esse amor de Deus por nós. Não há nada melhor, irmãos, do que se sentir perdoado, livre daquela culpa. O perdão, ele também liberta a pessoa que o libera. Ele liberta você do peso, do rancor, do ódio, da mágoa. Porque, irmãos, quem ama, ele perdoa. Quem ama a Deus, ele também perdoa. Perdoar, irmãos, não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é tirar o rancor, é entender que aquele que te ofendeu ou que te fez algum mal, que essa pessoa é um pecador como você, que precisa de Jesus. E nós também pecamos, não é? Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Que lindo, irmãos. O perdão, ele gera gratidão. Quando a pessoa ela entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, vai amar você, quem lhe ofereceu esse perdão. Ela vai te amar, irmãos, e vai começar também a entender o que é perdoar. Perdão não tem limites. Sabe por que não tem? Porque lá na palavra do Senhor diz assim, lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, fala assim sobre o perdão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar
o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, irmãos, você vê que o perdão ele não tem limites. Isso quer dizer que o perdão de Deus não acaba. E o seu também não deve acabar. Porque o perdão, irmãos, ele gera perdão. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então é muito importante, vocês estão vendo como é muito importante isso? Irmãos, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Então o perdão tem que ser liberado ao seu irmão. Não importa o que ele fez contra você, você tem que liberar esse perdão. Porque você mesmo vai se sentir muito melhor liberando esse perdão. Irmãos, a falta de perdão é falta de amor a Deus. Porque quando você perdoa, Deus também te perdoa. E outras pessoas também aprendem a perdoar. O mesmo perdão que recebemos de Deus, ele deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Perdoar os outros não é uma opção para os cristãos. É um mandamento para todos que acreditam e que amam a Deus. Então, irmãos, essa noite eu vim falar, dessa palavra do perdão, que é uma palavra forte. Você que está passando às vezes por uma angústia, uma tristeza, um vazio, alguém que fez algo para você muito, muito ruim e que você não consegue perdoar, comece a orar, comece a pedir para Deus: Senhor, me ajuda a tirar esse rancor, esse ódio do meu coração. Eu quero perdoar, eu quero liberar esse perdão. Porque, irmãos, essa libertação não é somente para a pessoa que você vai perdoar, mas essa libertação é para você. Você vai ver como você vai se sentir melhor quando você liberar esse perdão. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. E eu sei que é difícil quando a pessoa te machuca, te fere. Mas Jesus nos perdoou e Ele nos perdoa todos os dias pelos nossos erros, pelos nossos pecados que nós cometemos. Ele nos perdoa. Ele perdoou aqueles que os crucificaram. Ele os perdoou. Porque Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, como que nós não vamos perdoar? Como que nós vamos querer o perdão de Deus quando nós fazemos algo de errado? Se nós não sabemos perdoar o outro, o nosso irmão. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo essa palavra. Se vocês gostaram dessa pregação, dessa palavra, compartilhem com as pessoas. Tem muita gente com sede da palavra de Deus. E por nós estarmos agora, devido a essa pandemia, de não poder falar pessoalmente, às vezes, por irmão, mas nós temos outros meios, de comunicação. Compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama. E que Deus abençoe vocês todos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.